Eu continuo de maneira insistente reclamando da qualidade da discussão que a gente faz na Câmara de Vereadores de Niterói. Eu entendo que tenha pessoas que incondicionalmente defendem qualquer bobagem que o prefeito faz, qualquer que seja o prefeito. Aliás, a maioria desse pessoal que está aqui, Bruno, a maioria era a base de sustentação do Jorge. E hoje a gente vê um monte de gente enfiando o Paulo Jorge e nenhum daqueles que no passado abocanhavam cargos e mais cargos na administração do PDT e do Jorge não falam absolutamente nada para defender o Jorge. É como se eles não tivessem absolutamente nada a ver com isso. Não, Paulo Henrique sabe que eu estou falando a verdade. É evidente que a gente tem compromisso com a cidade, e ter compromisso com a cidade, independentemente de gostar do prefeito ou não, é discutir os problemas da cidade, apontar, quando você julga que é procedente ou não uma determinada solução, apontar para os problemas e criticar aquilo que deixa de ser feito. Paulo Henrique, você lembra, no final do governo, não, você não estava aqui, no final do governo Godofredo, nós conseguimos uma autorização, o Godofredo trabalhou por isso, o governo Godofredo trabalhou por isso, um empréstimo na Caixa Econômica Federal, porque é a Caixa Econômica Federal responsável pelo financiamento, saneamento, drenagem, etc. Conseguimos um empréstimo de cerca de 10 milhões, 9 milhões e 700, alguma coisa, para a macrodrenagem que vinha desde o Largo do Marrão, ao longo de toda a Presidente Bacher, enormes galerias. Então, era um enorme projeto de drenagem, ocupando basicamente toda a caixa, Bruno, da Presidente Bacher, indo até a Praia de Caraí, chegando na Praia de Caraí, dobrando à esquerda e dirigindo toda esta água para a saída do canal da Ari Parreira, dando um tratamento ali adequado a essa saída de água. A Câmara de Vereadores é quem tem que fiscalizar e o órgão de controle externo, que é um órgão auxiliar nosso, que é o Tribunal de Contas do Estado. Bem, o Jorge não quis, se elegeu depois de Godofredo em 2008 e anunciou que não pegaria empréstimo porque ele odiava endividar a cidade. Odiava endividar a cidade. Na prática, a gente pode traduzir isso de uma outra maneira. Eu não pego empréstimos em que eu não tenha controle sobre aqueles que fiscalizam a utilização do empréstimo que eu faço. Porque aí é complicado. Como é que você vai calar a boca da Controladoria Geral da União, calar a boca do Tribunal de Contas da União, calar a boca dos órgãos de controle que não dependem de um carguinho na administração local para calar a boca diante das insanidades cometidas pelo prefeito, sob o ponto de vista político-administrativo. Essa é a discussão. Mas, enfim, o Jorge anunciou que não usaria o empréstimo. E não usou. O Jorge não usou o empréstimo da Caixa Econômica, que foi autorizado pela Câmara e cuja liberação chegou antes do final do governo Godofredo e, portanto, estaria disponível para utilização no governo seguinte do Jorge Roberto Silveira. Agora vamos lá. Todo mundo aqui apoia o governo Rodrigo, tirando o Bruno, antes que Renatinho reclame, tirando eu, o Bruno, Daniel, meio barro, meio tijolo, às vezes apoia, às vezes não apoia, fica tentado a ficar com a gente ou não. Leonardo, que faz intervenções no início do expediente e se manda para não ter que falar absolutamente nada quando nós estamos discutindo o problema do PT. Vamos chegar agora no governo Rodrigo. O governo Rodrigo está no 4º ano de governo. 4º ano de governo. Logo no início do governo Rodrigo, ele corretamente iniciou um processo de recuperação dos créditos que haviam sido conquistados com autorização da Câmara junto a órgãos de financiamento para tentar recuperar e fazer. Correta atitude. E aí entrou em discussão na Câmara, de novo, no início do governo Rodrigo, a utilização dos recursos de drenagem da Presidente Bacher, desde o Largo do Marrão, passando ali
ao lado do Caio Martins e chegando até a Praia de Caraí. O engenheiro florestal, para quem esta casa, numa reforma administrativa, criou um escritório de gerência de projetos, que era exatamente para dar suporte técnico à análise técnica dos projetos estratégicos do governo, Axel Grael, disse que o governo do Rodrigo não adotaria a solução técnica de macrodrenagem do Largo do Marrom ao longo da Presidente Bacher. Isso não é opinião, isso não tem ideologia, nós estamos discutindo coisa concreta. Disse que não usaria, porque o projeto tinha inconveniências técnicas e falhas técnicas. Quase 10 milhões. No outro dia nós assistimos nas redes sociais aí, e aí não tem invenção, não dá para combinar com São Pedro, porque na hora que a natureza resolve, e não tem controle. É muito bom porque não vai faltar energia. Os reservatórios estão se enchendo de água para garantir na matriz energética que o fornecimento de energia via hidrelétrica seja mantido. Isso é bom por um lado, mas em compensação, repetem-se os casos de pessoas boiando na Roberto Silveira e nos arredores, Jardim Caraí, por aí vai. Qual é a crítica? Hein, Cal? Vamos chamar o Axel para ele apontar para a gente, porque que em 3 anos, apesar de ter tido um escritório de gerência de projetos especialmente criado para ele, por que ele diz que não adota o projeto de macrodrenagem, que poderia diminuir, não elimina, porque a região do Caio Martins é de fato uma região complicada. Mas aquilo era um projeto técnico razoável. O Axel disse que não é bom, talvez porque não seja dele. Mas o Axel tem mania de falar bobagens sobre coisas, inclusive, que ele não sabe. Como, por exemplo, a bobagem testemunhada pelo Cal, cara de paisagem, que ouviu o Axel dizendo que não existia nenhum planejamento. Nos planos de mobilidade da cidade de Niterói, não havia nenhum planejamento para a superfície acima do mergulhão aqui da Marquês de Paraná. O Axel teve a coragem de dizer, e o Cal está fingindo que não está ouvindo o que eu estou falando, porque ficou incomodado, queria sair, eu não deixei ele sair para ele ouvir as bobagens proferidas pelo Axel. O Axel dizia, não tem no planejamento da cidade nada previsto como uma estação de ligação, Zona Sul, Zona Norte e Centro, via Amaral Peixoto, transformado em pista dupla de novo. Está em todos os planos de mobilidade sobre pneu da cidade de Niterói. E o Axel, gerente do escritório de gerência de projetos, diz que não existe. Não, ele deve achar que Rodrigo fez um mergulhão para ligar nada a nada e anulando o espaço físico na superfície, além da fenomenal obra de engenharia de transformação de 3 pistas do Doutor Celestino num gargalo de uma pista só. Essas discussões dos problemas da cidade, alagamento, o prejuízo causado às pessoas, não estou querendo dizer que o prejuízo pela água em excesso que cai em Niterói é de Rodrigo. Eu não estou dizendo que o Rodrigo é responsável pelo excesso de água. Eu estou dizendo que o governo Rodrigo, através daquele que Rodrigo considera o principal gestor de projetos, disse que o projeto do Godofredo Pinto de macrodrenagem não servia para Niterói, porque tinha vários problemas de natureza técnica, não apontou até hoje. Estamos no 4º ano de governo e aquela região da Roberto Silveira e adjacências continua alagando. Aquela é um exemplo que, apesar de todas as intervenções já feitas, nós continuamos com um problema estrutural naquela região que não foi resolvido até agora.